nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Continuando a nossa aula sobre a apresentação do Islã. O Islã é uma religião que reúne todos os domínios da vida. O Islã não é somente uma prática espiritual que é praticada pelos muçulmanos nas mesquitas por meio das súplicas e da oração. Ou seja, o Islã não é apenas aquele que é praticado dentro das mesquitas e pronto. Isso, ou seja, não se baseia apenas nisso. O Islã, falamos que até fora das mesquitas, a pessoa pode praticar esse Islã, pode praticar todos os atos ou as boas ações. Então vai constituir o quê? Parte do Islã. A gente já deu exemplo aqui, a boa relação que você vai ter, por exemplo, isso fora da mesquita. O respeito que você vai ter com colegas, o respeito que você tem, por exemplo, com o seu vizinho, o respeito que você vai ter com o comerciante no mercado, estabelecimento comercial. Então, isso, a boa conduta que você vai tendo, está praticando parte do Islã, sem estar dentro da mesquita. Enquanto estiver na sua casa também, por exemplo, ao tratar bem os seus pais, ao tratar bem a sua família, os seus filhos, ali está praticando o Islã. Então, não apenas dentro da mesquita, por meio da adoração, ou seja, a prática da oração, a salá, ou suplicando ou algo similar. Então, fora das mesquitas também pratica-se o Islã, aquele dia a dia que a gente vive, onde a gente transforma aquela nossa vida dia a dia em adoração. Então, aqui reúne todos os domínios da vida. Esse aqui é o Islã. Disse aqui, nesse trecho, tampouco é um conjunto de opiniões nas quais seus seguidores crescem. Não, são opiniões. Sabemos que a base ou as fontes do Islã são o quê? O Alcorão e Sunna. Aqui não tem nada de opiniões de alguém e que os seguidores seguem. São muçulmanos, estão seguindo opiniões dele. Não, aqui trata-se de uma revelação, que é o Alcorão, a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, a revelação de Deus. E assim como aqueles que são ensinamentos do profeta Muhammad. E falando do profeta Muhammad, já abordamos aqui que ele não fala por capricho, não fala porque ele gostou de algo e falou, não. Aquilo que ele fala é aquilo que lhe foi inspirado, ou seja, faz parte da revelação. Não é simplesmente um sistema econômico, não é sistema econômico o Islã, nem somente normas e teorias para construir uma ordem social. Não são normas ou teorias para construir uma norma social. Não é um conjunto de normas éticas e bom comportamento para com o próximo. Não é apenas isso. É um sistema completo para todos os âmbitos da vida. É um sistema completo para todos os âmbitos da vida, reunindo-os todos. Como Allah subhanahu wa ta'ala, como Deus diz no Alcorão, ao revelar essa mensagem, o que disse para o profeta Muhammad, não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Então, essa mensagem do Islã é uma misericórdia para a humanidade. Ou seja, o Islã, ele pode ser praticado em qualquer lugar, também pode ser seguido com qualquer povo ou raça, com qualquer país, pode ser praticado, porque é um modo de vida. É um modo de vida e todos conseguem praticar essa religião. Allah completou esta graça, a graça do Islã para com os crentes e dispôs esta religião como sistema de vida. Então, o Islã é um sistema de vida e esse sistema de vida está ali, inserido aonde? Nas duas fontes onde a gente encontra, que é o nosso guia, o Alcorão e a Sunna. Essa mensagem que foi revelada ao profeta Muhammad, que está ali no Alcorão e também nos ditos do profeta Muhammad, essa é a orientação. Então é esse código que a gente tem e esse código serve para qualquer lugar, para qualquer povo. Esse código do Islã, essa mensagem do Islã serve para todo povo e também para qualquer lugar. Em um dos versículos, Allah subhanahu wa ta'ala diz,
hoje vos aperfeiçoei vossa religião, completei minha graça sobre vós e determinei que o Islã é vossa religião. Então, aqui, Allah determina que a nossa religião é o Islã, ou seja, aperfeiçoou para nós essa religião. Lembrando aqui que o profeta Muhammad, por exemplo, só morreu depois de ter completado a mensagem. Ou seja, acerca da religião, que é um código de vida, acerca desse Islã, que é um código de vida, que é um sistema de vida para toda a humanidade. Então, esse foi completo ainda Muhammad em vida. Significa que não faltou nada. Não faltou nada dentro do Islã. Então, toda a orientação está ali. Tudo que devemos fazer, temos que nos basear, ao Alcorão ou aos ditos do profeta Muhammad. Então, só depois dessa mensagem ser aperfeiçoada, completada por Allah subhanahu wa ta'ala, por Deus, e ele disse que vos deixo esse Islã como vossa religião. Então, disse que esse é um dos últimos versículos a ser revelado. Esse que a gente acabou de recitar, que diz: hoje vos aperfeiçoei vossa religião, completei a minha graça sobre vós e determinei que o Islã é vossa religião. É um dos últimos versículos a ser revelado. A partir deste versículo não foi revelado mais nada que dizia que não, isso aqui é lícito, isso aqui é ilícito. Ou seja, as regras do Islã, das coisas, que isso é haram, isso é halal. Então não foram reveladas mais depois desse versículo, porque a mensagem já estava completa. A mensagem já estava aperfeiçoada, como vem aqui o versículo. E assim, como falei, o profeta Muhammad, ele morreu, então não se acrescentou mais nada na mensagem do Islã. Não se acrescentou nada no Alcorão, dizer que não, este versículo e tal foi depois que o profeta Muhammad morreu. Não existe. Não existe um versículo que foi acrescentado após a sua morte. Ou seja, a mensagem já estava completa para nós. Quando um idólatra disse, zombando a Salman al-Farisi, ou seja, um idólatra estava zombando um dos companheiros do profeta, chamando Salman al-Farisi, que é o persa, Salman persa. Então, disse o profeta lhe ensina todas as coisas. Era uma zoação, ele estava zombando a Salman al-Farisi, que o profeta lhe ensina todas as coisas, inclusive como defecar e urinar. É uma zombação que esse idólatra estava fazendo a Salman al-Farisi, que sabia que era um dos companheiros do profeta Muhammad, que a paz e bênção esteja sobre ele. Então o Salman, que Allah esteja satisfeito com ele, o Salman al-Farisi respondeu aquela zoação dizendo: sim, ensina-nos isso e mais. Ou seja, realmente ele ensina-nos isso. Ensina-nos como urinar, como defecar, que são as formas, os modos que a gente deve se cuidar, se preservar quanto a essas situações. Nós sabemos que são coisas que podem invalidar, por exemplo, ou são impurezas que podem invalidar a nossa oração. E por que o profeta não poderia ensinar como fazer ou como proceder depois, por exemplo, de urinar ou defecar? Então não existe aqui nada de mal, só que isso o povo ou as pessoas podem ver como sendo um absurdo, aprender como fazer depois de defecar ou depois de urinar. Para um muçulmano isso é importante. Por quê? A partir daqui, sabendo que não, isso aqui é uma impureza, a urina é uma impureza, às vezes é uma impureza, a partir daqui ele se protege, se purificando disso para fazer as suas orações. Então, para muçulmano está tudo bem, não existe nada aqui de errado ou algo que seja absurdo, mas o ser humano é ser humano em todas as épocas, como a gente vê aqui, um idólatra naquela época zombando o companheiro do profeta por causa de um ensinamento. E hoje também a gente percebe isso, tem pessoas que acham absurdo aprender assuntos como esse, mas a resposta do Salman al-Farisi foi prudente, assim como devemos lidar com situações como essas, tendo paciência
e dar respostas corretas, sem agressão. Ele disse sim, realmente ensina-nos acerca disso e ainda mais, ou seja, ensina isso e mais coisas que ele nos passa do Islã. E então citou as normas do Islã e sua etiqueta no que concerne a estas ações citadas. Então, depois que ele confirmou, o Salman al-Farisi confirmou que realmente o profeta Muhammad nos ensina acerca dessas duas situações. Aí disse, ou aproveitou naquele momento e começou a falar as etiquetas nessas duas situações. Começou a ensinar o que deve, como deve fazer, por exemplo, depois de urinar. Como deve fazer ao entrar, por exemplo, no banheiro. Como deve fazer, o que deve recitar. Ao sair, o que deve fazer, como deve se limpar, qual mão deve usar ao fazer a higienização. Então, aproveitou ali, ou seja, aproveitou dando uma aula daquela pessoa que era ignorante. Era uma pessoa ignorante, queria zombar por causa de algum ensinamento do profeta Muhammad, que é importante para todo o muçulmano, mas ele, o Salman al-Farisi, podemos dizer assim, não se abalou, aproveitou e deu essa aula. Então, começou a ensinar sobre isso, ou seja, aproveitou explicar as etiquetas. Depois de urinar, o que fazer, o que deve fazer. E se a pessoa não fazer, por exemplo, urinou, e depois não se limpou direito, e a urina, por exemplo, pode respingar na roupa, o que vai acontecer? Aquela roupa está impura para fazer a oração. Ou seja, se vai fazer a oração enquanto sabe que naquela roupa tem alguns pingos de urina, ele sabe que a oração não vai ser válida. Então, aproveitando uma explicação dessas, até qualquer um que pode nos aparecer hoje vai entender, então a razão de se ensinar até a forma de urinar. Pode-se ensinar também até mesmo como deve proceder depois de defecar, não há nada de mal, porque são algumas impurezas. Mas essas impurezas podem levar o quê? A não validade de quê? Da sua oração, da nossa oração, nós muçulmanos. Caso não se cuidar, caso não remover direito e talvez ficar alguns rastros ou restos na nossa roupa, ou se a gente encontrar no lugar onde a gente vai rezar. Então, tudo isso pode invalidar a nossa oração. Assim como aproveita aí a informar de que tem lugares próprios para fazer isso. Não é qualquer lugar onde você pode urinar. Então, através disso, esse companheiro do profeta Muhammad, que a paz e bênção esteja, que Allah esteja satisfeito com ele, aproveitou informar, ou seja, como acabei de falar, ele deu a aula de que tem que fazer assim, depois de fazer isso, tem que, por exemplo, se purificar, porque a oração é válida através disso. E aí aproveita a informar que não pode fazer isso, por exemplo, no caminho, não pode urinar no caminho, não pode defecar no caminho, não pode defecar no rio ou nos lagos. Então, aqui aproveita-se e dá-se a aula. Ou seja, aqui também se torna uma lição para nós, que quando alguém vem zombar, a gente aproveita naquele momento, responde da melhor maneira, com paciência e dá a aula, explica melhor acerca da religião. É assim que a gente deve proceder nessas situações e não, por exemplo, se abalar e talvez partir também querer responder de um jeito agressivo. Quem sabe, através das nossas boas respostas, através dessa lição que você vai dar através disso, a pessoa pode abraçar também o Islã, pode se interessar mais. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين